Dias de muitos acontecimentos no conflito entre Rússia e Ucrânia. Muita informação e muita especulação. Vamos ao que temos de mais recente? O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje, nesta terça-feira, dia 22 de fevereiro, que não vai enviar imediatamente tropas para as duas autoproclamadas repúblicas russas étnicas no Donbass, no leste da Ucrânia, que ele reconheceu como independentes ontem. Só que ele também disse que vai agir se for necessário. Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido anunciaram sanções comerciais e a Itália está preparando uma ajuda financeira à Ucrânia. As sanções comerciais são contra a Rússia. O nosso Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota na qual defendeu a adoção de uma solução negociada para essa crise. Nós temos conversado muito sobre esse tema aqui no Pare o Mundo, mas nunca é demais entender direitinho o que está acontecendo, né, gente? É sobre isso que vamos falar agora. Pare o Mundo que eu quero saber. Este é um podcast da Band comigo, Joana Treptow, para tratar de assuntos da atualidade com uma linguagem leve e acessível. Vamos dar alguns passos atrás e entender o porquê disso tudo. Conversando agora com Ângelo Segrilo, professor da USP, especializado em União Soviética. Professor, como é que vai? Tudo bem? Muito obrigada por conversar aqui com o Pare o Mundo. Tem duas perguntas que eu sinto que a galera tem na ponta da língua. É o porquê disso e será que vai ter guerra? Então vamos começar pela história dessa região. O que a gente precisa saber? De qual ponto a gente precisa partir para entender esse conflito que está acontecendo hoje, professor? Olha, para entender a relação entre Rússia e Ucrânia, ela é muito antiga, né? A origem da civilização russa atual não está na Rússia atual, está na Ucrânia atual. Era o chamado Estado Kievano, que existiu do século IX ao XII. Naquela época ainda não havia a diferenciação entre russos, ucranianos e bielorrussos. Era tudo um povo só, aquelas tribos que existiam naquela época, né? Depois veio o domínio mongol de 2 séculos sobre a região, em que houve essa, do século XIII ao XV, em que começou a haver essa diferenciação entre esses 3 ramos. E depois que os mongóis foram expulsos, os conquistadores mongóis, e se criou um Estado, o chamado Estado Moscovita, né? Seria o Império Czarista posteriormente. E aí a história dos russos e ucranianos se tornou bem diferente. Os russos, como a gente sabe, construíram um grande império, né? O Império Czarista, mas os ucranianos, nos séculos posteriores, não tiveram um Estado próprio, ficaram divididos entre vários impérios, uma parte no Império Russo, uma parte no Império Otomano, outra parte no Império Austríaco, e até outros diferentes. Então, a Ucrânia, na verdade, se a gente olhar muito estrito senso, ela só se tornou um Estado independente no finalzinho de 1991, quando a União Soviética terminou, né, desintegrou, e aí se formaram aqueles 15 países independentes, que eram as 15 repúblicas que formavam a União Soviética. Uma delas era a Ucrânia. Houve um Estado independente muito efêmero durante a Revolução Russa, ali de 1917, né, que existiu de 1918 a 20, mas não durou muito. Então, os russos e ucranianos têm essa relação, são uma família originalmente, né, era um povo só, e tem essa relação de amor e ódio, porque ao longo da história tiveram episódios de aproximação e de conflito. E mais recentemente, o episódio de 2014, né, que aí dividiu, foi o grande divisor de águas que vem até hoje. Em 2014, e aí novamente explicando um pouco mais, a Ucrânia não é um país homogêneo, né? Ela tem uma parte mais a oeste, em que a grande maioria é de ucranianos étnicos, mas tem uma parte a leste que tem uma grande população de origem étnica russa, que fala russo, etc., que estão agora até em rebelião, né? E em 2014 havia um presidente que era russo étnico, cidadão ucraniano, mas de origem russa, o Yanukovych. E aí houve aquela revolução de 2014 que derrubaram esse presidente. E aí é que está, porque aquela região que eu falei, a leste, que são de russos étnicos, eles não aceitaram a derrubada do presidente, que era um russo étnico, o Yanukovych, e entraram em estado de rebelião. São as 2 repúblicas de Donetsk e Luhansk, né, que o Putin reconheceu como estados independentes. Essas 2 regiões falaram, não aceitamos um novo governo e vamos então ficar aqui independentes.
E o Putin agora acaba de reconhecer essas repúblicas como independentes. Ou seja, a Ucrânia, coitada, que durante séculos já ficou dividida entre vários impérios, agora está retalhada internamente. A gente tem falado muito sobre isso porque existe uma escalada aí de tensão desde o final do ano passado. Mas é alguma coisa que a gente está falando e que o professor está mostrando e explicando, né, pra gente, que vem de séculos, não é de agora. O que a gente está vendo agora é grave, nos preocupa, provoca aí um temor e arrepios ao mundo inteiro, mas é uma coisa que vem de séculos. O professor falou da União Soviética, eu queria abordar aí o poderio bélico da Rússia e falar também um pouquinho sobre a Segunda Guerra. É importante a gente falar sobre a Segunda Guerra Mundial para falar sobre o poderio bélico, ou seja, o poder de guerra que a Rússia tem? Definitivamente, né? A Rússia, ela ficou como herdeira da antiga União Soviética. Inclusive, em relação à Ucrânia, teve um episódio, a Ucrânia, Bielorrússia e Cazaquistão eram as 3 repúblicas da antiga União Soviética. A União Soviética era formada de repúblicas, né? Assim como o Brasil é formado de estados, a União Soviética era formada das chamadas 15 repúblicas. Além da Rússia, da República Russa, a Ucrânia, a Bielorrússia e o Cazaquistão, na época da União Soviética, tinham armas nucleares em seus territórios. E quando terminou a União Soviética, elas decidiram voluntariamente não ter mais essas armas nucleares. Alguns até dizem que foi o erro da Ucrânia, né? Porque se ela tivesse arma nuclear agora, a Rússia acho que não ia se meter assim. Então, a Rússia ficou como a herdeira única da União Soviética, né? No ônus e no bônus, né? Nas dívidas e no que é bom. Bom aí, no caso, entre aspas, é o exército, né? Que a maioria ficou com a Rússia, inclusive o arsenal nuclear. E a União Soviética era uma das 2 únicas superpotências da história. O arsenal nuclear, muitos não sabem disso, o arsenal nuclear da Rússia atual, em termos de quantidade de ogivas nucleares, é maior que o dos Estados Unidos, mantendo o que havia na época da União Soviética. A União Soviética, nos anos 70 para 80, eles ultrapassaram os Estados Unidos em número de ogivas nucleares. Então, tinha um arsenal quantitativamente maior que o dos Estados Unidos. Qualitativamente é outra coisa, podemos discutir. E a Rússia manteve esse arsenal. E ela até hoje tem mais ogivas nucleares que o próprio Estados Unidos. Novamente, quantidade, né? Qualidade é outra coisa, de material. Então, é fundamental entender o tempo soviético, onde a Segunda Guerra Mundial teve um papel fundamental, né, porque os russos tiveram que criar uma economia de guerra para sobreviver. Professor, e agora para a gente entender a importância de Vladimir Putin como líder russo e o porquê dele fincar tanto o pé neste conflito. A gente estava gravando agora há pouco e a gente estava falando que tem muita gente ali que não tem nada a ver com o que está acontecendo, né? Principalmente países, nações vizinhas, mas o fato é que os russos não têm nada a ver com o que está acontecendo, os ucranianos não têm nada a ver com o que está acontecendo, essas pessoas que não estão ali entregues ativamente, não são rebeldes, não estão ali para lutar por essa causa. A principal figura aí que podemos destacar é Vladimir Putin, né, professor? O Putin, primeiro vamos colocar, você colocou bem aí, quem sofre com tudo isso aí, com todos esses jogos geopolíticos, é o povo. Tanto o povo ucraniano, claro que é o primeiro, mas até o povo russo também, com toda essa coisa de saírem aqueles refugiados daquelas regiões indo para a Rússia, e depois as sanções vão afetar o povo russo. Sempre sobra para o povo nesses jogos entre os grandes líderes, entre as grandes potências. O Putin, ele é o que em russo se chama um gasudarstvenik. Em russo, a palavra gasudarstva quer dizer Estado. Gasudarstvenik são aqueles que defendem um Estado forte para a Rússia, né? Ao contrário, por exemplo, do Ocidente, onde o liberalismo é muito forte, né? Onde se quer diminuir o poder do Estado e aumentar o do indivíduo. Pela experiência histórica russa, de muitas guerras, etc., muitos defendem que a Rússia vive melhor com um Estado forte, para não ser conquistada, né? Isso tem a ver com aquela experiência lá atrás do Estado kievano, que era um Estado florescente culturalmente, mas tipo a Grécia Antiga, era descentralizada, era uma confederação solta de cidades-estados, e acabou sendo conquistado pelos mongóis. Enquanto que o Estado moscovita depois, que era um Estado super centralizado, não apenas expulsou os mongóis, mas criou um grande império.
Então, isso aí veio muito forte nos russos, para muitos russos, de que é com um Estado forte e centralizado que a sociedade russa vive melhor. O Putin é um Gasudarsnik, ele acredita nisso. E, para ele, a condição de grande potência, novamente em russo, Держава, né? Vamos ter uma aula de russo aqui um pouquinho. Держава quer dizer grande potência em russo. A condição da Rússia como grande potência é uma condição sine qua non. Para o Putin, não há possibilidade da Rússia ser, por exemplo, igual ao Brasil, uma potência regional. Não, não. A Rússia tem que ser uma grande potência mundial. Novamente, por causa da história, né? A Rússia sempre foi, no mínimo, uma grande potência, na época do Império Czarista, ou uma das duas únicas superpotências da história, na época da União Soviética. Então, a década de 1990, com Yeltsin, né, que estava aquela crise econômica, foi uma exceção na história rápida em que a Rússia esteve fraca. E logo, com a recuperação econômica, né, nos anos 2000, sob Putin, o Putin quer reaver essa condição de grande potência. Isso é muito forte para ele. E por isso, muito dessas confusões aí. Ele não aceita. A principal coisa com Putin é a expansão de uma aliança militar da época da Guerra Fria, que é a OTAN, né, em direção à Rússia. Ele diz que não faz sentido isso. Não existe mais União Soviética, não tem mais Guerra Fria, por que a OTAN não se dissolve? Né? E ao contrário, não apenas não diminui ou dissolve, mas ela se expande em direção à Rússia. E ele diz que isso ele não vai aceitar. É perigoso porque ele está falando sério. Tá falando bem sério, a gente vê isso. E a figura de Putin é uma figura bem polêmica. Ele não é um líder carismático, né? Porque a gente está acostumado a ver esses grandes líderes como líderes mais carismáticos. Ele é uma figura que está no poder há quantos anos? Acho que mais de 20 anos, né? Ele está no poder, se eu não me engano, a Rússia permitia apenas 2 mandatos presidenciais. Putin já está no 4º, se eu não me engano. Isso era impensável quando ele assumiu o poder. E ele conta aí com o apoio de fato da população. Isso é algo que até não entra muito bem na nossa cabeça, né? Como assim? Ele está driblando aí a Constituição e a população apoia. Existe uma dúvida se os mais jovens de fato apoiam Vladimir Putin, mas como a imprensa lá é muito cerceada, diferente de aqui no Brasil, pelo menos a gente luta contra isso, a imprensa lá é muito cerceada, a gente não tem tanta informação, mas a gente sabe que houve um plebiscito que foi feito há poucos anos e que mostrou que, de fato, a população apoia que Putin continue no poder. Então, essa é uma figura muito polêmica e que, ao mesmo tempo, agora está mostrando que tem um poder muito grande a nível mundial, né? O Putin, ele foi muito popular, principalmente na primeira década, quando ele entrou, primeira década dos anos 2000, porque, como eu mencionei, na época do Yeltsin, houve uma depressão econômica enorme nos anos 90. Foi aquela transformação rápida, né, de um socialismo para o capitalismo, seria mesmo confusa, mas foi muito... Só para ter uma ideia, o que foi a depressão econômica dos anos 90 na Rússia, a queda do PIB russo na década de 90, quase todos os anos era crescimento negativo da economia, o PIB diminuía, como se fosse uma guerra. A queda do PIB da Rússia nos anos 90 foi maior do que a dos Estados Unidos na época da Grande Depressão dos anos 1930, só para se ter uma ideia do que foi a coisa. E quando Putin entra, a economia, milagrosamente, entre aspas, né, eu vou colocar assim, de uma hora para outra ele entra, e em menos de um ano a economia começa a crescer. É claro que os economistas sabem que não tem milagre, né? O Putin deu sorte que ele entrou em 1999, primeiro como primeiro-ministro de Yeltsin, depois 2000 virou presidente. 1999, 2000 foi exatamente os anos que o preço do petróleo disparou, mas disparou mesmo, foguete. Não é assim, dobrou, triplicou, quadruplicou, não. O preço mais que decuplicou, mais de 10 vezes. Passou de um pouco abaixo de $10 o barril, para dali a 3 anos estava em $140 o barril, mais de 10 vezes. Ou seja, o Putin, com toda essa entrada aí, ele pôde recuperar a economia. Ele tem também seus valores ali, porque ele colocou economistas ali bastante úteis, que acabaram com a ciranda financeira. Você é jovem e não sabe o que foi os anos 80 no Brasil, a chamada ciranda financeira. Os preços subiam a qualquer momento, as pessoas no Brasil aplicavam no overnight, você ganhava muito dinheiro da noite para o dia. É claro que depois a inflação comia tudo, né? A Rússia nos anos 90 tinha uma coisa dessa, né? E ele enfatizou mais a produção. Então ele foi muito popular no início
por causa dessa questão econômica. Agora, a situação econômica não é tão boa, né? Desde 2009 teve a crise mundial, 2014 houve as sanções por causa do problema na Crimeia, e agora para completar a pandemia. Então, a economia russa está tipo o Brasil. A gente fala assim, mas ela cresce ali 1%, cresce mais do que o Brasil. Mas para eles isso é muito baixo em comparação ao que estava antes, né? E você colocou uma coisa muito interessante, a questão, mas os russos apoiam Putin ou não? Alguns falam assim, ele frauda as eleições. Isso a gente pode provar que não é, porque na Rússia tem um instituto de pesquisa de opinião chamado Levada, Centro Levada, Levada Center. Dá para até entrar, eles têm tudo em inglês também, que eles são de oposição a Putin, eles fazem pesquisa eleitoral e são de oposição a Putin. Então as pesquisas deles certamente não vão favorecer o Putin. E nas eleições, as pesquisas deles na véspera da eleição, na boca de urna, é mais ou menos o que dá realmente no dia da eleição. Então, pode até haver fraude, como lá não tem o nosso sistema eletrônico, né? Pode até haver fraude pontualmente, como aqui tinha o tal do voto de cabresto, na época do voto do papel, né? Mas isso é pontual. O Putin realmente ele ainda é popular por uma outra coisa da psicologia. Os russos tiveram esse trauma dos anos 90 com a depressão, e agora fala assim, a popularidade do Putin no início era por causa da economia, mas e agora que a economia não está tão boa? Está tipo um pouquinho melhor que o Brasil, né? Cresce 1% ao ano, 2%. Mas aí entra outra coisa que é muito importante para estudar a Rússia, o chamado trauma dos anos 90. Todo mundo que estuda a Rússia sabe disso. Aquele choque daquelas transformações políticas, né, mudar do socialismo para o capitalismo, com um empobrecimento da população ao lado dos anos 90, uma crise que eu falei que foi pior do que a Grande Depressão, aquilo deu um choque nos russos que eles lembram até hoje, é o trauma dos anos 90. Assim como os Estados Unidos tiveram o trauma da Grande Depressão em 1930, na década de 1930. Ficam com medo de balançar o barco, né, principalmente o pessoal mais velho, porque eles não têm assim, muito uma pessoa que seja muito forte, que eles tenham certeza que vai, até talvez porque o Putin, que realmente cerceia as liberdades lá um pouco, eu não acho que é uma ditadura total, porque tem oposição, tem internet, mas é cerceado, ele usa a máquina estatal, entendeu? Se é uma democracia de muito baixa qualidade. Então não aparecem novos líderes, né? E aí o pessoal fica com medo de investir no escuro, né? De repente botar um aventureiro ali e de repente a coisa desandar para os anos 90 novamente. E a relação dos Estados Unidos nisso? A gente fala sobre OTAN, a gente vê um posicionamento muito fincado aí dos Estados Unidos nesses dias. A gente sabe que os Estados Unidos são uma potência mundial, que são decisivos para tudo que acontece no mundo, mas qual é a relação dos dois países? Olha, muitos falam que está havendo uma nova Guerra Fria, né? O que é uma pena, porque não existe mais União Soviética. Eu acho que nessa disputa de Estados Unidos e União Soviética, eu falo Estados Unidos porque na OTAN quem manda, na verdade, são os Estados Unidos, né? Eu acho que não há um lado totalmente certo e o outro lado totalmente errado. Essa preocupação do Putin com a expansão da OTAN, ela precede o Putin. Muitos russos não entendem essa coisa de uma aliança militar que era da época da Guerra Fria, né? Quando existia a União Soviética, era contra a União Soviética, de repente acaba a Guerra Fria, acaba a União Soviética e ela continua em direção à Rússia. Mesmo antes do Putin entrar, na época do Yeltsin, nos anos 90, a expansão da OTAN começou no final da década de 90 sob Yeltsin. E o Yeltsin também, ele teve que engolir porque a Rússia estava fraca, mas todo mundo, inclusive o Yeltsin, reclamava. Só que naquela época os russos não podiam fazer nada. Agora que os russos estão mais recuperados economicamente, e o Putin é um Gasudarstvenik, ele botou o pé. E ele tem uma certa razão nisso. Nenhum país quer uma aliança militar vindo na sua direção. Pega os Estados Unidos, né? Lembra a crise dos mísseis em 1962 em Cuba? A União Soviética colocou mísseis em Cuba, a mesma situação. Colocou armas lá em Cuba, perto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos falaram, não, isso nós não aceitamos. E arriscaram até uma guerra nuclear por causa disso. Então, as grandes potências não aceitam. Os pequenos países... Às vezes tem que aceitar isso, né? Porque não tem como, era como o Yeltsin nos anos 90, enfraquecido, tem que engolir. Mas as grandes potências não aceitam isso. Então, desse lado, o Putin tem razão. É claro que ele é um antigo espião da KGB, o pessoal da espionagem eles estão acostumados a atuar meio fora da lei, né? Então ele joga pesado e joga sujo às vezes.
Mas, nesse ponto, eu acho que ele tem razão. Na verdade, o que eu acho é que a gente tem que dar um pulo qualitativo. A gente pensar em termos de Guerra Fria ainda, em termos de OTAN, aliança militar, e a gente tem que dar um pulo qualitativo para uma nova realidade. Senão a gente fica no passado. Esse negócio de aliança militar, a Primeira Guerra Mundial começou assim, um conflito super localizado entre Sérvia e Áustria, e muito por causa das alianças militares se espalhou pelo mundo inteiro. Nós temos que dar um pulo qualitativo para fora disso. Nada desse negócio de aliança militar, etc. Os russos propuseram uma coisa que talvez seja uma ideia interessante, pode ser trabalhada. Eles propuseram o conceito de indivisibilidade da segurança na Europa. Em vez de ver em termos separados, a OTAN de um lado, Rússia de outro, Ucrânia no meio, de ver todo mundo junto. Tem que juntar todo mundo num fórum e que seja visto sempre todo mundo junto, não separadamente. Vamos nos juntar aqui o pessoal da OTAN e propor o que vai ser. Vamos nos juntar aqui a Rússia e seus aliados e propor o que vai ser. A Ucrânia também falando lá como... E talvez esse seja um caminho. Nós temos que dar um pulo qualitativo, senão a gente vai continuar sempre com essas disputas. E o problema é que hoje, ao contrário da Primeira Guerra Mundial, nós temos armas nucleares. Se generalizar, uma potência nuclear nunca vai perder uma guerra. Isso que assusta, né, professor? Bom, a gente está falando muito sobre isso, a gente vai continuar falando muito sobre isso, e a gente vai continuar acompanhando de perto toda a movimentação que interessa e muito aqui ao Brasil. Apesar da gente ser bem café com leite, a gente espera continuar sendo café com leite, né? Deixa as pessoas se resolverem lá. Tudo influencia aqui, influencia diretamente, a gente não está falando nem diplomaticamente, claro que é importante, mas influencia diretamente na nossa vida. A inflação aqui está lá em cima e os preços podem disparar ainda mais, a gente está vendo que essa é a tendência. Então, a gente precisa saber o que está acontecendo no mundo, a gente precisa saber geopoliticamente o que está acontecendo no mundo e economicamente também. Professor, muito obrigada pela conversa, foi muito esclarecedora, viu? Sou eu que agradeço o convite. Este foi o Pare o Mundo Que Eu Quero Saber, podcast da Band com a minha apresentação, Joana Treptow, produção de Carlos Castilho, edição de Larissa Zapata. Todos os dias, um assunto novo com uma linguagem leve e acessível. Até a próxima. Tchau.